Continuando a disciplina de logística reversa, a gente entra agora no capítulo 6 do livro O Reverso da Logística. Tá? Esse capítulo 6 ele traz para a gente a logística reversa e os plásticos. Né? Vê-se que os plásticos eles praticamente, né, dominam o mundo. Né? Tudo hoje em dia praticamente você consegue fazer tendo como base os plásticos. Então isso torna a grande quantidade inevitável. Tá? Vamos ver como que a logística reversa pode ajudar na questão dos plásticos. Como eu disse anteriormente, basta vocês olharem aí em volta, dentro de casa mesmo, e vão ver quantos utensílios vocês vão ver que fazem uso do plástico, né? Quantos eletrodomésticos, quantos móveis, tá? Hoje em dia muita coisa foi substituída, né, pelo plástico, coisas que antes eram feitas por digamos, matéria-prima mais natural, né, como o caso de madeira, vidro, tá? E aí foram sendo substituídos pelo plástico, né? Então, exemplos de uso do plástico. Por que alguns baldes são de plástico e não de chapa metálica ou madeira, como eram antigamente? Então, carregar um balde com água às vezes já é pesado, um balde de plástico. Imagina se o balde for de chapa metálica ou de madeira. Então, só aí o balde vazio já é pesado, né? Então, já nessa questão aí, o plástico ele tem uma resistência boa e ao mesmo tempo é mais leve, né, do que outros materiais. Então, foi substituído. Porque cabos elétricos são revestidos de plástico e não de porcelana ou de tecido isolante. A porcelana ela não é maleável, né? Então ficaria difícil fazer instalações elétricas com revestimento de porcelana. Tecido talvez ele não tenha a mesma resistência do plástico, né? Ele pode até isolar muito bem, mas ele não tem a resistência que o plástico tem. Porque as geladeiras são revestidas internamente com plástico. O plástico em si ele é um mau condutor de calor, né? Então ele faz com que o interior da geladeira ele fique mais resfriado, né? E isso também faz com que economize energia. Porque o CD é feito de plástico? O plástico, dependendo do tipo do plástico, ele pode ser tão transparente como o vidro, mas ele é mais resistente. Tá? E em todos esses casos aí, o plástico ele é mais barato. O custo do plástico, que a gente falando economicamente, ele é menor do que alguns outros produtos que podem servir de matéria-prima. Mas a gente também, né, tem que olhar por um outro lado, né, o custo para o meio ambiente. Conforme o consumo ele cresce, o que é que vai sendo feito com esse plástico depois de usado? Então, hoje podemos dizer que os plásticos são materiais universais. Por quê? Porque eles estão praticamente em tudo, né? Então é um material que é usado praticamente para tudo nessa vida, tá? Antes do plástico, como que era? A natureza oferecia materiais leves, tipo a madeira, né? Que aí o pessoal esculpia tudo que precisava na madeira, né? Pegava a madeira e transformava ela no produto final, no que se queria, né? Só que isso aí tinha a madeira, tinha a borracha natural também, né? Outro exemplo lá. Mas só essas coisas que a natureza oferecia não era suficiente. O ser humano ele tinha necessidades que iam além, né, desses produtos, do que esses produtos poderiam ofertar. Tá? Com as propriedades dos materiais naturais, o ser humano não podia resolver todos os problemas técnicos. Então, começou a se desenvolver estudos que pudessem fazer produtos em laboratório, né, que fossem
servisse de matéria-prima para substituir ou para complementar esses materiais que a natureza já oferecia, tá? E aí as pesquisas foram se desenvolvendo, se começou a chegar na borracha sintética, tá? E também no plástico, tá? Então, os plásticos produzidos atualmente ultrapassaram em várias vezes as propriedades dos materiais naturais, né? E aí ele preenche a lacuna de necessidades que a humanidade já tinha, né? E que não sabia como sanar essa necessidade. Então, o plástico ele veio para se encaixar justamente nessa lacuna, né? De fazer com que o ser humano tivesse uma opção, né? Que fosse, digamos, mais barata, mais leve, mais flexível, né? Dentre tantas outras propriedades que o plástico oferece. As origens do uso do plástico. Então, o plástico, assim, em si, ele é lá do século passado, né? Se popularizou, né? Assim, seu uso econômico ele começou realmente lá pela década de 1930, né? Foi um químico alemão, né? Que inclusive recebeu um prêmio Nobel, né? Em 1953, que desenvolveu um modelo estrutural dos polímeros, né? Os polímeros são os plásticos. E com isso possibilitou o uso de forma econômica dos plásticos, tá? Contudo, a prosperidade mundial, né, o pós-segunda guerra, né, pela década de 40, lá meados da década de 40, final da década de 40, né, é que fez com que o plástico ele fosse consumido em larga escala, né? Por quê? Porque se houve essa prosperidade, né, então aumentou o consumo. Que aumenta o consumo, eu vou precisar de matéria-prima. Então, essa matéria-prima que muitas vezes era natural, ela começou a ser substituída, né, de forma planejada por material sintético, né, o caso da borracha, né, e o caso do plástico também, tá? Inicialmente, a matéria-prima do plástico era carvão, né? E aí, posteriormente, passou a ser substituído pelo petróleo, né? Qual é a vantagem, né, de substituir ele pelo petróleo? Quando era feito o refino do petróleo, no processo de craqueamento, craqueamento é a quebra lá, uma parte era lixo, tá? Então, uma parte do que estava sendo trabalhado ali do petróleo acabava indo para o lixo, não tinha aproveitamento. E o plástico ele usava justamente como matéria-prima, né, esse material que estava sendo descartado. Então, começou a aproveitar racionalmente a parcela do refino que até aquele momento não tinha valor, tá? Então, aí eu começo a ter, digamos, um uso mais completo do petróleo, tá? Elementos que compõem o plástico. Tá? Não é objeto de nosso estudo saber detalhadamente, né, o que forma o plástico, assim, né? Então isso é mais questão química, tal. Isso a gente não vai se aprofundar, até porque isso para a gente não é tão importante assim. Seria mais a nível de curiosidade, tá? Mas podemos dizer que ele não é formado por um material só. E os principais materiais utilizados, né, são petróleo e gás natural, tá? Que muitas vezes era aproveitado o resto, né, do que o resto da produção da gasolina e do óleo, tá? E isso basicamente era lixo, né? Sendo que começou a ser tão consumido o plástico, né, a quantidade da produção começou a aumentar tanto que esse lixo ele teve que começar a ser produzido realmente, né, como matéria-prima, tá, nas refinarias para atender esse crescimento na produção do plástico, tá? Outros elementos podem ser usados para formar o plástico, né, para
decompor o plástico? Podem, né? O caso da madeira, tá? Do carvão, certo? Só que o custo seria muito mais alto, né? O que vem lá do petróleo, do gás natural, né? E o gás natural, ele é um derivado do petróleo também, faz com que o custo seja menor, tá? Então, por muitos anos, aproveitou-se dos resíduos da produção de gasolina do óleo de aquecimento, né? Como eu falei, só que hoje a quantidade de plástico produzida é tão alta que, se fosse aproveitar apenas só esses resíduos, não daria conta da produção de plástico. Então, as refinarias passaram a produzir esse material essencial na produção do plástico, tá? Processos de produção do plástico. Os plásticos são enviados para as indústrias na forma de grão, que passarão por processos. Então, esses plásticos, né, a forma que chega na indústria, é em formato granulado. Quem teve a oportunidade de ir na visita técnica lá da Brasilite, pôde inclusive até pegar nesses grãos, para sentir lá a textura, como é que eles chegam realmente na indústria, tá? Então, o primeiro processo que ele pode passar é o de compressão, né? É formada uma massa e essa massa ela é introduzida em um molde já aquecido, né, previamente, e comprimido, né? Então, quando ele comprime de encontro ao molde já quente, ele ganha a forma que se deseja, ele ganha a forma do produto final. A injeção, né? A massa é pressionada para o interior de moldes diversos onde se forma. Então, você injeta o plástico, né, em algum molde, né, e esse molde vai ter justamente a forma do produto que você quer. Extrusão. Na extrusão, o material plástico é progressivamente aquecido, plastificado e comprimido, sendo forçado através do orifício com o formato da inserção da peça. Então, você tem uma peça e tem buraco, né? Tem um buraco lá onde você insere, né, esse plástico, né, e ele vai ganhar a forma dessa peça. A laminação. A resina é impregnada em papel ou tecido que funciona como carga de enchimento, tá? Então, você usa, nesse caso, ou papel ou tecido para encher, né, e dar forma ao produto que você quer. Nesse processo de compressão, um exemplo de um produto que é formado por ele, que o livro traz, são as caixas de disjuntores, né? Aquela caixa que fica lá na parede onde você coloca o disjuntor. No processo de injeção, como, né, ele acaba produzindo um formato oco, né, o interior do produto ele fica oco, ele é muito utilizado na produção de embalagens plásticas, tá? Na de extrusão, ele é usado na fabricação de plásticos, né, de sacos plásticos, na verdade, e tubos de PVC. São todos exemplos do livro, tá? Na laminação, pisos laminados, né, plásticos e também caso de fórmicas, tá? Percebam que os plásticos não são todos iguais, né? Então, existe uma divisão dos plásticos e basicamente são três grandes grupos, né? E esses três grandes grupos são, primeiro, o termoplástico, né? E dentro dos termoplásticos a gente tem dois tipos, que seriam os amorfos e os semicristalinos, tá? Os amorfos, eles se parecem mais com o vidro, ele é transparente, né? Tipo aquela caixinha do CD, né? Onde a gente coloca um encarte e a gente consegue ler esse encarte através desse plástico exatamente, é um plástico amorfo, né? Ele é transparente, tá? E também ele pode ter uma aparência mais opaca, né? Que seriam os semicristalinos, tá? São fusíveis e solúveis, né? Esse tipo de plástico ele é fusível e solúvel, tá? O segundo é o duroplástico, né? São rígidos, não são deformáveis plasticamente, não são fundíveis. Então,
Esses duroplásticos são aqueles plásticos mais duros que vocês encontram aí, né? Que não são nem opacos, né? Nem são transparentes, são mais rígidos, né? São aqueles mais duros. Por exemplo, que vocês encontram gelágua, né? Quando você pega assim aquele gelágua lá, o bebedouro, você vê que aquela parte de fora dele é toda plástica, né? Um duroplástico aquilo ali, tá? Tomadas, tá? Alguns eletrodomésticos, né? Na maioria, né, deles que são feitos de plástico, eles usam o duroplástico, tá? Por último, os elastômeros, né? Esses são aqueles mais flexíveis, né? Aqueles que vocês encontram que são mais semelhantes a uma borracha, tá? Eles têm a aparência de elástico mesmo. Eles são usados, por exemplo, em pneus, tá? Os pneus, na composição dos pneus, eles também entram, certo? Não são fundíveis, são insolúveis, mas podem ser amolecidos. As características e aproveitamento. Tá? O plástico ele é praticamente universal, ele está presente em quase tudo, né? Ele pode ser usado para muita coisa. Então, algumas propriedades. São ótimos isolantes termoacústicos, né? Então, ele tanto serve, né? No caso de geladeira lá é usado plástico dentro porque ela é um excelente isolante térmico, né? Mas também pode ser um isolante acústico, né? O pessoal usa também para revestimentos acústicos. São mal condutores de eletricidade, tá? Então servem para isolamento aí. Resistentes ao calor, né? Muitos plásticos aí vocês podem ver que pode ser levado ao micro-ondas, por exemplo, tá? Quimicamente inertes, ou seja, ele não solta partícula, né? Então uma grande vantagem aí para ser usado com alimentos, com bebidas, com medicamentos, tá? Por quê? Porque ele não solta partes dele dentro do composto. São leves e aí entra uma grande vantagem para a logística, né? Por ser leve, ele aumenta a capacidade de transporte, né? Ele faz com que o caminhão, né? No caso aí o transporte rodoviário, faz com que o caminhão ele consiga levar uma carga mais volumosa, né? Tendo em vista que ele é mais leve do que outros tipos de embalagem. São resistentes e são flexíveis, né? Dependendo do tipo do plástico, ele tanto pode ser resistente como pode ser flexível, né? A gente já falou aí no slide anterior dos tipos de plástico, os mais resistentes e os mais flexíveis, tá certo? Então, como eu venho falando, né, o plástico ele está presente em praticamente tudo, né? E com isso, a quantidade de plástico no ambiente ele é muito alta, né? Então, é um motivo para que se pense na logística reversa desses plásticos, né? O que é que a gente pode fazer? Como que a gente pode reaproveitar? Como que a gente pode reciclar? Como que a gente pode reduzir o uso? Né? Lembram lá da política dos 3 R's, tá? É tão importante essa questão da reciclagem do plástico que existe uma identificação internacional, tá? E essa identificação ela é feita por 3 setas ali, ó, tá vendo? 3 setas torcidas para cima, né? No meio está o número, né, correspondente ao composto, né? No caso o número da resina, tá? Então o número da resina ele fica ali no meio, tá? E embaixo tem a sigla referente ao nome da resina, tá? Em vermelho, tudo em vermelho, tá? Então são esses 7 símbolos aí, né? São 6 que são mais conhecidos, né? O PET, o PEAD, o V, o PB, o PP, o PS, né? Então, e os 7 seriam todos os outros, tá? Então, para que serve cada um? Aí é uma questão de vocês pesquisarem. Não vou me aprofundar nesse assunto, até porque isso não é tão para o nosso objetivo aqui de estudo, ele talvez não seja tão importante. Mas
a nível de curiosidade, de conhecimento, né, que talvez isso possa ser cobrado mais para frente a vocês, caso vocês vão trabalhar com a logística reversa de plástico em alguma empresa, talvez seja importante estudar mais a fundo esses compostos aí, tá? Onde entra que tipo de produto é composto por cada um desses tipos aí, tá certo? Como a gente viu, né, a quantidade de plástico gerada aí, ela é muito alta, né, e com isso se torna muito importante a questão da coleta seletiva, tá? Existem fatores que limitam a reciclagem, né, e que fatores seriam esses? Falta de subsídios, encargos e tributos elevados, ou seja, não existem subsídios do governo para que as empresas reciclem esse plástico, né? Por outro lado, pequenos recicladores sofrem tendo que pagar altos encargos e tributos, né? Então, falta um olhar melhor para esse ponto aqui, para que facilite a reciclagem do plástico, né? Para que torne viável a reciclagem do plástico, tá? A coleta seletiva é um sistema que visa coletar o material potencialmente reciclável que foi previamente separado na fonte geradora, né? Então, a fonte geradora geralmente separa, né, esse plástico lá para que seja feita uma coleta seletiva, né? E aí é muito importante essa separação, tá? A gente vai ver no próximo slide como que deve proceder para que separe esse plástico e torne possível essa reciclagem, tá? Procedimentos para a coleta adequada dos plásticos. Primeiro, deve-se lavar e separar as embalagens após o uso, né? Organize as embalagens, né? Não vai usar mais, acabou o conteúdo ali, limpa essa embalagem e deixa ela lá. Evitar misturar as embalagens plásticas com materiais não recicláveis, né? Então, vê-se muito isso aí no lixo, né? O pessoal joga tudo junto, né? E aí até se justifica, né? Muitos municípios não têm essa coleta seletiva. Então, se eu tenho o trabalho de separar, beleza. Quando o cara coletar o lixo lá, ele vai jogar dentro do caminhão para triturar lá e joga tudo junto. Então não adiantou nada eu separar. Então deve existir uma política pública para essa coleta seletiva. Então compensa aí eu separar, né? Então eu não misturo as embalagens plásticas com aquilo que não é reciclável, né? Já deixo tudo organizadinho. Quando for feita a coleta seletiva, o plástico segue o destino dele, o destino da reciclagem. Juntar as embalagens em uma única sacola, né? Se couber, logicamente. Então se organiza, deixa tudo num lugar só, né? Facilita no processo de coleta. As embalagens devem ser depositadas na lixeira de cor vermelha, né? Não se deve jogar essas embalagens em qualquer lixo. Não é simplesmente jogar no lixo, mas jogar no lixo correto. Então, qual é a cor? É a vermelha, tá? E aí, quando se estiver fazendo a separação para a coleta seletiva, eu posso colocar os plásticos junto com outros materiais que possam ser reciclados, né? Então, lembre de separar isso daí dos materiais que não podem ser reciclados, né? Do que vai realmente para o lixo. Então, plástico não é lixo, plástico é reciclável. Novamente finalizando mais um capítulo, né? O capítulo 6 agora do livro base da gente, tá? Então aí 5 questões, tá? 5 questões para que vocês revisem o conteúdo, tá certo? Por último, as referências novamente aí no livro que vocês já conhecem, que a gente tem usado ele desde o começo, certo?